Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Ajude o nosso canal a ganhar engajamento e chegar a mais pessoas, para que elas também possam ver este tipo de conteúdo, tá bom? Não se esqueçam também de se inscrever nas nossas páginas do Kawaii e do TikTok, que vão estar aqui do lado da tela. Estamos lendo Futuro Espiritual da Terra. Estamos no capítulo 3 da parte 2, Mudança no Padrão Vibratório durante a Noite. Vamos lá? Recomeçamos nas nossas atividades junto a companheiros com os quais já tínhamos contato e que participavam das tarefas assistenciais do movimento espírita, tirando desse trabalho de auxílio as lições para as nossas reflexões. Integramos a equipe de um auxílio feito em plena rua, no qual o grupo de amigos encarnados levava alimentos para os que não tinham nenhum recurso material. Poderíamos classificar, para fins de nossos estudos, que grande parte daquelas pessoas que ali viviam eram seres umbralinos, já que a semelhança entre ambos é ampla. Excetuando alguns casos especiais de trabalhadores de nosso plano que operavam em benefício desses mesmos companheiros, diríamos que estávamos em pleno umbral, considerando as altas horas da noite em que a tarefa se realizava. Observamos a movimentação nas duas realidades existenciais e percebemos que encarnados e desencarnados eram cúmplices naturais, não tendo outros propósitos a não ser a busca de prazer ou a possibilidade de tirar vantagens pessoais, seja por meio de pequenos delitos para ganho financeiro ou para a satisfação de seus vícios e dependências de forma mais fácil, criando um padrão de movimentação cujas condições espirituais eram mais brutas e animalizadas e nas quais se sentiam mais livres para agir. O clima espiritual naquele horário da noite era a materialização clara dos planos inferiores da realidade extrafísica. Ressaltamos que essas características não podem ser encobertas pela condição da categoria social das pessoas que frequentam as ruas nestas horas, sejam as mais abastadas ou não. As aparências parecem criar uma falsa impressão de que as inferioridades humanas são características das categorias mais baixas, mas o que podemos notar nesses quadros vivos é que as condições morais inferiores não se limitam a níveis de classe para se manifestar. Todos buscam a felicidade que o clima da noite parece oferecer para a satisfação de seus sentidos. Trazemos esses esclarecimentos com um sentimento de muito respeito às condições de cada um, e ao estudar os casos, busquemos recursos para nos melhorarmos e fazermos algo para plantar nos corações o bem que pudermos, beneficiando-os. Quem sabe essas instruções sirvam de mola propulsora para decidir o que devemos ou não fazer de nossas escolhas. Com algumas exceções, vamos encontrar profissionais noturnos que ganham o seu pão de cada dia e outras tantas equipes de auxílio que se preocupam com o sofrimento alheio e são portadoras de intenções nobres e elevadas. No horário noturno, muitos se deixam levar por uma liberdade pessoal que têm durante o dia, porque são induzidos a adotar comportamentos mais adequados na convivência em família, nas atividades do trabalho e nos compromissos estudantis. Associando nossas anotações à visão da psicologia sobre a estrutura mental, poderemos dizer que o ego é o senhor do dia, atuando sob a supervisão do superego, mas que à noite o domínio é do id, ou das características impulsivas e reativas, na busca de maior liberdade do que quando estamos no padrão comum. É claro que no período da noite também encontramos vários lares ajustados ao campo de equilíbrio, centros de educação do conhecimento, instituições com o propósito de aprendizados espirituais e outros tantos núcleos de progresso. Tudo depende das intenções que movem as criaturas em seus interesses. Intenção. Mas, em plena rua, a paisagem nesses horários muda significativamente, seu padrão vibratório em função dos interesses de muitas pessoas, incrementando com isso o intercâmbio entre elas e o plano inferior, aumentando as possibilidades de acesso sobre a mente inconsequente daqueles que elegem o comportamento leviano. Procurei me manter ponderado e vigilante diante dos quadros à minha volta. Clarence permitiu que eu refletisse um pouco mais do aprendizado e, após alguns minutos, esclareceu. Observe as características dos ambientes incorpóreo e físico, bem como a facilidade de intercâmbio entre eles. Podemos dizer que há um intercâmbio generalizado entre essas duas realidades, ocorrendo de forma sutil e oculta. Isso se dá devido à falta de interesse dos encarnados por um assunto de real importância para eles mesmos. Desconhecendo a irradiação da mente através de seus pensamentos e emoções, criam um campo vivo para vinculações com as mentes desencarnadas que estão à sua volta. Fica claro que ao abraçar uma tarefa assim, esses amigos encarnados que podem ter as mesmas dificuldades
ou tendências abraçam-se para uma sintonia elevada no exercício do bem, nos atraindo para o lado deles e abrindo possibilidades de respondermos suas indagações inconscientes e intuí-los para a solução de seus desafios de crescimento, já que eles estão buscando solucionar os problemas alheios. Muitos desses encarnados e desencarnados, assistidos pela caridade, guardam no fundo de suas almas a semente de bondade que no amanhã germinará, criando uma predisposição para a sua mudança e para o despertar da vontade de auxiliar, que se encontram em sofrimento. Nesta dinâmica, percebemos a ação do exemplo e os reflexos que uma atitude nobre pode provocar na intimidade de alguém. Quando vemos uma pessoa disposta a auxiliar, não temos uma ideia clara de como começou o estímulo desse interesse. Quantas mãos silenciosas já nos ajudaram anteriormente para que hoje tenhamos essa atitude. Na pausa que se fez, fiquei imaginando quem teriam sido os semeadores do bem que plantaram a semente da vida em meu terreno íntimo. Clarence percebeu minhas reflexões e continuou suas observações, levando o nosso raciocínio para o entendimento de nosso tema central, que é a transição planetária. Esse quadro no qual temos a oportunidade de participar e que estamos avaliando pode mostrar as mudanças em jogo. A ação espiritual inferior junto aos homens demonstra um aumento de sua presença na superfície da crosta e sua diminuição nas esferas espirituais mais profundas e do umbral. O próximo passo é que sejam retirados daqui, já que não poderão voltar às zonas inferiores, por não terem mais condições de permanência no planeta. Clarencio, como esse número tão grande de espíritos que perambulam entre os encarnados serão recolhidos? Sabemos que existem equipes de resgate com o objetivo de levá-los às nossas colônias e postos espirituais de recuperação, mas para lhes abrirem as portas da reencarnação. E se parte desses companheiros socorridos não puder mais reencarnar na Terra, como será? Aqueles que apresentarem alguma indicação de mudança poderão aproveitar a oportunidade de renascimento, sendo levados às esferas superiores e preparados para esse fim. O que está acontecendo é uma limpeza dos campos espirituais inferiores, favorecendo a leveza que a regeneração exige. E o primeiro passo para que isso ocorra é deslocar esses espíritos para a superfície da crosta, mesmo que não possam mais voltar pelas bênçãos de um renascimento. Atuam através de suas intenções como instrumentos de avaliação e aferição junto àqueles com os quais se sintonizam, buscando-lhes a companhia. Alguns ainda podem ser tocados por uma situação que despertará neles o desejo de mudança, podendo assim continuar nesse planeta escola. Ficou estabelecido pela sabedoria do nosso mestre divino que a partir do ano 2000 não nasceriam mais irmãos predominantemente imperfeitos, limitando dessa forma a presença de seres que não têm direito a essa oportunidade, em função do grande desprezo que guardam por elas. Ao serem privados desta bênção, aprenderão a valorizá-las algum dia. É claro que em tudo há exceções. Um ou outro espírito ainda é aceito em função das lutas que impõem aos que convivem com eles, transformando essa relação em aprendizado de alguém ou de um grupo que sofre com a sua presença. Excluindo esses casos isolados, tem sido muito raro o retorno deles à esfera física. Só podem reencarnar os que apresentam pelo menos uma possibilidade de serem tocados e sensibilizados para uma melhoria de si mesmos. Mas como explicar tantos casos de violência e desequilíbrio ocorrendo no planeta, demonstrando o contrário do que você está dizendo? Como ampliar essa visão para o olhar de nossos amigos encarnados hoje na Terra? Muitos desses espíritos que se apresentam em noticiários infelizes, mesmo os mais jovens, nasceram em sua maioria antes do ano 2000. Neste período não só nasceram espíritos nobres para efetivarem as mudanças necessárias, mas também o contingente de outros amigos que precisariam das lições da própria vida a fim de assimilar esses elementos educativos. Muitos deles estão perambulando nas grandes cidades, ou mesmo em algumas nações cujo karma coletivo ofereça a oportunidade de passar por choques mais pesados, determinando experiências de natureza mais grave, experimentam pela dor que é a consequência de suas escolhas precipitadas e infelizes, o efeito educacional de vivências com materiais de crescimento que refletirá por séculos em suas vidas.
Guerras, agressões e violências descabidas, sentimento de separatividade, inconsciência coletiva ligada à barbárie, ações de interesse econômico exclusivista, lutas étnicas e éticas, disparates sociais entre grupos e tantas outras calamidades ocorrem como repercussão das escolhas para que, sob o peso destas, o homem prende suas lições derradeiras, o que faz a si mesmos por não terem consciência de sua real natureza, que é espiritual. A gente vai parar aqui, pessoal. Vamos fazer a parte 2 desse capítulo, tá bom? Forte abraço.